Olá amigos, vamos à nossa videoanálise das ações que destaco após o pregão desta quarta-feira, dia 10 de abril. Temos Itube 4 com um bom pregão, alta de 1,5%, um bom movimento de alta no ativo. Esse movimento de alta ainda é dentro de uma tendência de baixa de curto prazo. No médio prazo a gente visualiza aqui a ação perdendo força na tendência de médio prazo, tendência do gráfico semanal. Então, por enquanto, é um ativo que não pensaria muito em compra, visto que está em tendência de baixa no curto prazo e na de médio prazo, que é de alta, perdeu força. O que afetaria uma possibilidade, a alternância para a compra, é ela gerar um movimento que vai para cima dessa linha de tendência de baixa e a partir desse momento gera uma correção para pensar em uma compra, tentando pegar uma nova tendência de alta de curto prazo na ação. Mas nesse momento ela bateu num ponto importante, apesar de ter deixado aqui, pelo menos nesse fechamento, vamos ver se confirma no próximo pregão, mas ter deixado nesse fechamento a região dos 34,83. Ela pode simplesmente no próximo pregão já gerar um sinal mais negativo. Então ela precisaria confirmar esse fechamento, manter-se acima e um pouco até mais para cima para depois gerar uma avaliação de correção para a compra desse ativo. LL e S3. Falando aqui mais, olhando para um gráfico semanal, é um ativo que no pregão de hoje, ao oscilar acima de 9,57, gerou aqui um pivô de alta, ou podemos citar também de um fundo duplo. O fechamento não foi bom em relação a formação desse pivô. É bom quando ocorre até o fechamento acima dos 9,50 do topo anterior, que foi gerado o pivô. Então o ativo, para trazer uma expectativa mais positiva de recuperação, teria que romper a máxima do pregão de hoje, o que seria um início de um movimento de alta no gráfico semanal. Ela vai mantendo seus fundos aqui ascendentes e uma expectativa de gerar um novo movimento de alta para cima até dos R$10. Então esse seria o primeiro sinal positivo feito pelo gráfico diário, retomada da tendência do gráfico diário, a favor de um novo movimento de alta no gráfico semanal, uma tendência ali de médio prazo e a possibilidade de se trabalhar até em compra de médio prazo. Tem outros ativos que estão nesse formato, que podem fazer isso. A LSC3 pode fazer isso, está um pouco mais distante, mas temos também, falando de gráfico semanal, que está gerando uma possível formação de fundo, é a ESTC3, comentada recentemente nas videoanálises recentes, e outra que está gerando até máxima histórica é GRND3, também comentada recentemente, podendo até gerar oportunidade de compra aí no próximo pregão. A gente vai estar de olho nela. Sula 11 no pregão de hoje apresentou uma boa alta, rompendo também a sua máxima aqui histórica. Rompeu dois topos, topo de 16,93 e topo de 17,10. Já tem um movimento de alta, eu não estaria efetuando uma compra aqui nesse ponto. O que eu avaliaria para compra é usar uma estratégia de pullback, de correção, depois desse movimento que rompe essas resistências. Ao voltar aqui nessas antigas resistências e usar isso como suporte, avaliar um possível sinal de entrada, uma força compradora, uma retomada da força compradora após um movimento de correção que ela venha fazer na sequência. Então é isso que eu estaria mais voltado, até porque a tendência de alta dela no médio prazo, semanal, já é uma tendência um pouco mais longa e com risco um pouco maior neste momento, e por isso buscaria trabalhar no máximo em operação de swing trade e com a cautela um pouco maior em cima da ação. É importante ressaltar que no pregão de hoje a gente teve do mesmo setor uma compra executada em PSSA 3. Sula 11 é Sul América e PSSA 3 Porto Seguro. Então, do mesmo setor, a compra que a gente tinha comentado no radar do mercado, ela foi executada. E também no radar do mercado que nós comentamos uma compra em SBSP3, Sabesp, inicialmente ela foi cancelada. No próximo pregão nós vamos avaliar a reação desse ativo para verificar se ela ainda seria interessante uma compra no rompimento da máxima do pregão de hoje. FIBR3, pregão de hoje apresentou uma forte volatilidade e queda também, 4,52% de queda, fechamento em 23,88, sinal muito negativo. Um ativo que está em tendência de alta, que rompe ali com gap de alta, um topo anterior, e na sequência
gera um candle forte, não só com engolfo de baixa, mas fechando abaixo do gap, bem abaixo do gap, tendo vindo aqui até lá embaixo, é uma ação que aumenta a chance de, se a gente olha para o gráfico semanal, uma tendência de alta pode começar a perder força aqui numa formação de um topo descendente. O fato é que a tendência de alta de curto prazo já foi gerado um sinal de baita enfraquecimento dessa tendência. O principal indício de anular mesmo de vez essa tendência de alta, a perda dos 22,85. Mas para quem está comprado, esse sinal foi bem negativo, até acionando uma possibilidade de acionamento de stop de uma operação de compra. Quem fez a operação de compra aqui de rompimento de 24,61 com stop mais curto aqui, teve o stop sendo acionado. Quem fez alguma compra aqui nesse meio do caminho com stop aqui, está com risco maior depois do pregão de hoje. Ela teria que voltar para cima dos 24,61 para melhorar um pouco mais a situação dela. E por último, CSNA3, gerando aqui uma perda de força em cima de um fundo anterior. É um ativo que está em tendência de baixa de curto prazo, tendência de baixa de médio prazo, batendo no fundo anterior junto com gap de baixa, dois pregões batendo no mesmo nível. Se a gente olha para o gráfico de menor periodicidade, vê a perda, a formação de um topo duplo nesse gráfico de menor periodicidade, o que vai reforçando um pouco mais essa possibilidade de queda. A perda da mínima desses dois últimos pregões, aqui principalmente de 8,36, reforçaria a chance de continuidade do movimento de baixa dessa ação, com suporte ali no nível em torno de R$8. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvira.com. Grande abraço e até a próxima videoanálise.